Galerinha, tá rolando uma tretinha aí grave, tá? Ih, rapaz. Pesado, porque teve resposta da Maíra e a gente vai ver isso de imediato. Uma dentista chamando a Maíra de mentirosa por causa de uma cárie da Sofia. Vamos entender o motivo. Essa dentista aqui chamada Aline, parece que o nome dela é Aline, fez um vídeo criticando a Maíra pesadíssimo. Vamos dar uma olhada? A Maíra Card é a maior mentirosa e eu vou provar isso pra vocês. Vejam só essa parte desse vídeo. A Sofia começou com uma dor de dente. Ela tava com uma cara enorme, quase que ela teve que fazer um canal. Pois é, a filha da Maíra Card tá com a doença cárie. E o que isso quer dizer? A cárie só acontece se tem consumo frequente de açúcar. Não é aquele açúcar esporádico que a gente come no aniversário ou no final de semana. Não. Pra ter cárie, é preciso ter consumo frequente de açúcar. E aí a blogueira que prega estilo de vida saudável Ela nunca provou. Nunca provou um doce? Nunca provou um açúcar. Um açúcar? tá com a filha que tem uma doença que não acontece se não tiver consumo de açúcar. A cárie é uma doença. Ela acontece por um desequilíbrio que tem ali na boca. E ela só acontece se tiver consumo frequente de açúcar. E a doença se manifesta no dente, na forma de manchas ou até de buraquinhos. Por isso é preciso a gente ficar de olho no que a criança tá comendo. Rapaz, ó, o que me pegou foi que assim, ó, ela já chegou, tipo, metendo uma acusação, né? Vamos ver de novo, sem maldade. A Maíra Card é a maior mentirosa. E eu vou... Meu Deus do céu, véi. Rapaz, ela pegou pesado. Aí a Maíra pensou o seguinte: eu não vou deixar ela me chamar de mentirosa assim, né? Vamos ver o vídeo da Maíra? Caraca, que o negócio foi loucura, mano. Cê é doido. Ó, hoje vai ter barraco respondendo a dentista. Maluco! Caraca! Aí seguinte, ó, pelo que eu entendi aqui, a Maíra não ia responder, mas como a moça chamou ela, porque assim, mano, muita gente fala mal da Maíra, tá ligado? Na internet, fora da internet, todo mundo, um monte de gente fala mal dela. Aí assim, eu não vejo ela respondendo muita gente não, na verdade quase ninguém, né? Até hoje, pouca gente. É porque assim, quando você é muito grande em questão de mídia, assim, eu acho que não compensa você ficar respondendo, porque senão você dá muito ibope, né? Como a galera costuma falar, dá muito ibope pra gente que não merece. Mas vamos lá, vamos ver o que ela vai falar a respeito disso. Mas o que eu achei estranho a mulher falar, achei, viu? Pegou pesado, velho. Dei com tanta vontade de fazer um barraco. Faz tempo que eu não faço isso. Eu tô muito fina, gente. Desde que eu casei com o Thiago não gosta de exposição, de barraco. E eu fui mudando e eu me tornei essa pessoa fina. E não faço mais barraco. Mas eu acordei e falei, gente, que saudade de fazer um barraco. Não sei se são meus hormônios, mas eu resolvi fazer um hoje. Mas é um barraco que vocês vão entender, vai valer a pena, vocês, minhas best friends, vão concordar aqui comigo. Tô bonita para fazer um barraco? Faz tanto tempo que eu não faço um, deixa eu me preparar. Mas esse barraco é merecido, sabe por quê? Cara, eu tô aqui vivendo a minha vida, tranquila na minha vida, sem falar da vida de ninguém, fazendo o que eu tenho que fazer, pagando minhas contas e as contas dos outros ainda. Uma pessoa do nada me atacar, muito erroneamente, tipo, oi, se meter na minha vida sem saber. Fala merda. Esses dias. Caraca! Veio uma pessoa e me falou assim: ah, você viu que estão te chamando de mentirosa? Falei, mentirosa? Falei, essa é novidade pra mim. Já fui chamada de polêmica, de doida. Agora, mentirosa? Eu provo tudo que eu falo. Tenho prints out. Nunca fui chamada de mentirosa. Posso saber por quem? Ah, uma fulana, nunca nem vi. E aí falei, vai, caça o vídeo dessa fulana que eu quero desmascará-la. Porque se tem uma coisa que eu não sou, é mentirosa. Vamos lá. Aí essa pessoa começa me atacando assim, desse jeito. A Maíra Card é a maior mentirosa e eu vou provar isso pra vocês. Meu Deus, que vergonha, velho. Mano, o que pega é que é assim, ó. Não conheço essa moça, tô vendo o vídeo dela pela primeira vez juntamente aqui com vocês. O que pega, cara, é quando você não conhece a pessoa verdadeiramente, você toma uma posição muito drástica a respeito dela pra que você consiga chamar a atenção. Que aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui da moça, é isso, tá ligado? Não sei, mano, porque todos os vídeos que eu faço da Maíra aqui, eu sempre deixo muito claro pra vocês que ainda que eu fale mal, é sempre brincando, é sempre em tom de brincadeira, tá ligado? Quando eu critico alguma coisa da obra dela, é sempre brincando, e eu sempre deixo claro que eu admiro tanto ela quanto o Thiago e tal, que eu gosto de acompanhar os vídeos de obra, mas quando você tem uma pessoa assim, sendo incisiva no início do vídeo, tipo assim, já chamando a atenção com um título muito pesado como esse, pra mim é no mínimo estranho. Ou eu tô errado? Eu acho que você tá errado. Fala aqui pra mim, por favor. A filha da Maíra Card tá com a doença cárie. E o que isso quer dizer? A cárie só acontece se tem consumo frequente de açúcar. Pra começar, eu não sou mentirosa e eu posso provar. Mas, além de você ser uma pessoa extremamente mal educada... Te achei mal educada, desinformada e, além de tudo, ignorante na própria profissão. Ou seja, o termo ignorante a tia tá chamando de burra. Será? É claro.
Já que se diz dentista. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Grosseira e tentar ganhar hype às custas dos outros, eu acho que você é uma irresponsável. Porque para você fazer um vídeo falando sobre alguém, ainda mais dessa maneira grosseira, atacando alguém dessa maneira grosseira, você deveria ter primeiro entrado a fundo para saber o que você tá falando. Tô vendo pela primeira vez a Maíra sentando sarrafo em alguém, velho. Caraca. Se você me acompanhasse, você saberia que isso não é verdade, que você trouxe. E eu vou separar em várias caixinhas, tá? Porque esse vídeo, ele dá várias caixinhas. Primeiro que você trouxe uma desinformação para as pessoas, horrível e mentirosa, não necessariamente no sentido de mentir, eu acho que você foi só ignorante mesmo, por não saber. Mas eu... Mano, depois de uma dessa, eu pegava a minha insignificância, me recolhia e ficava no cantinho da sala todo encolhido. Claro que eu não quero isso pra moça, porque assim, não quero ninguém com problemas psicológicos, mas é complicado, cara, é complicado. O modo como foi falado aqui foi complicadinho. Prova aqui. E depois, a parte da informação que você trouxe que não é verdade, e eu estou dizendo sobre a Kari e não sobre mim, você também trouxe uma informação errada sobre mim, e daí não só por ignorância, mas por irresponsabilidade. Se você me acompanhasse, o que você deveria fazer? Porque para você fazer um vídeo falando mal de alguém, você tem que acompanhar essa pessoa, ou você tem que ir a fundo naquele assunto para ver se faz sentido o que você está falando. Se você me acompanhasse, você saberia que tem praticamente 1 ano que a minha filha já come açúcar, tá? E eu falei isso publicamente, porque minha vida é um livro aberto para todo mundo. Porque assim, ó, esse vídeo que ela postou da Maíra é um vídeo aparentemente antigo, né? Então a Maíra tá coberta de razão. Meu Deus, que vergonha, Jesus. Que vergonha, caraca. Eu não sei vocês, mas eu quando vejo alguém se lascando assim, eu fico com muita vergonha alheia, velho. Mas muita vergonha. No começo do ano, minha filha teve muita dificuldade com a adaptação de escola. E ela estudou num colégio onde não deu certo, onde ela chorou muito, tinha mudado de casa, perdeu a babá, porque faleceu literalmente, o quarto, a casa, a escola, os amigos. E ela teve muita dificuldade na adaptação. Eu mudei ela de escola para uma escola que é integral, que é até às 3 da tarde, né? Semi-integral, né? Que fala que é de 7 da manhã às 3 da tarde. E nessa escola ela está comendo tudo que tem na escola. E eu já falei isso várias vezes nos meus vídeos. Um deles é esse aqui, que foi no começo do ano. Então são muitas adaptações, muitas mudanças e muitos eu não posso, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho, eu não posso. Tipo, muita coisa perdendo. E aí ela começou nessa escola e para que a adaptação dela fosse melhor e o lanche dela não fosse diferente das outras crianças, eu abri mão do que eu acredito, do que eu gosto para deixar ela comer o que tem na escola. E eu deixei ela comer o que as crianças comem. Mas ela tá amando. Então a hora que chega a parte da comida é a primeira vez que ela está inclusa junto com as crianças. Então essa também é uma parte que ela tá gostando bastante e é isso. A gente não pode ganhar todas as guerras. Eu venço uma, perco a outra e tá tudo certo essa vida de mãe. Aonde? Só me resta bater palma, porque assim, se eu no lugar da Maíra, alguém começa a encher muito meu saco, eu já venho assim, Senhor, vai tirando a vida desse incircunciso. Oh, glória a Deus! Aleluia! Mas assim, se é no meu caso, mano, eu não tenho essa paciência que a Maíra tá tendo, não. Eu já ia pegar e falar assim, mano, cala a sua boca, mano. Cala a sua boca. Velho, você, na moral, velho, não me faz perder a minha cristandade, não. Eu ia pegar pela orelha um abençoado desse que falasse, não se tratando de uma mulher, né? Se tratando de um homem, claro. Porque mulher, ainda que fale mal de mim, eu não posso dar uns tapas na orelha, porque obviamente eu sou homem, não posso triscar a mão numa mulher. Mas assim, se um cara fizesse uma coisa dessa comigo, eu ia ter que pegar o cara pela orelha, mano. E ela não, ela tá indo na classe e tal, chamando a mulher de burra em vários, né, sentidos diferentes. Parabéns. Eu digo claramente que eu abri mão do que eu achava que deveria ser pelo bem dela e que sim, ela estava comendo sim tudo que tinha disponível na escola, incluindo açúcar e glúten e tudo que fosse necessário, e era a primeira vez que ela estava se sentindo incluída. Fora esse vídeo, eu falei em outros vídeos. Então, para começar, eu não sou mentirosa, porque já tem 1 ano que ela está consumindo açúcar e eu já deixei claro desde o começo do ano, praticamente 1 ano, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você pega um vídeo meu onde eu estava loira, de cabelo comprido, eu nem era casada com o Thiago ainda, um vídeo de 3 anos atrás, aonde eu dizia que a minha filha nunca tinha provado açúcar. Sim, há 3 anos atrás ela nunca tinha provado açúcar. Aí você mostra esse vídeo aqui. Realmente, mano, é tendenciosa de verdade, porque... E irresponsável. Deveras irresponsável. Porque assim, gente,
Ainda que nós possamos, com estudos, adquirir conhecimento, nem tudo que a gente fala se torna verdade, porque depende muito do contexto. A não ser que seja uma coisa, digamos assim, de exatas e tal, mas, pô, nesse sentido aqui, ela foi moleca. Foi moleca, coitado da mulher, foi moleca. Ela errou, foi menina, foi moleca. Porque, cara, é de muita irresponsabilidade pegar um vídeo antigo e falar sobre é complicado, cara, porque você tem que entender que o contexto de vida das pessoas muda muito, tá ligado? Não é simplesmente pegar e pô, vamos sentar o sarrafo. Que nem o vídeo que eu fiz da Kéfera. Inclusive, gente, tem novos vídeos aqui. Um deles falando sobre o término da Tatá e do Cossielo, que infelizmente, aparentemente, terminaram mesmo o casamento que durava aí por volta de 11 anos, né, de relacionamento ao todo. E fiz um vídeo também sobre a Kéfera. E no da Kéfera, eu falei assim que, cara, a gente tem que ter entendimento que, assim, não passando pano pra ela, mas eu creio que existem coisas que a gente fala quando a gente é jovem e a gente não falaria hoje. Então, são coisas que a Maíra fez lá atrás que hoje ela já não tem condições de falar. E é totalmente compreensível, porque ela é a mãe, ela tem o direito, ela faz o que ela quiser com a filha. Ou a filha come açúcar, ou não come açúcar. É problema dela, é problema da casa dela, não é problema meu, nem seu e nem da dentista que tá falando aqui. Achei, de certa forma, muito irresponsável da parte dela. Você concorda comigo? Não. Ou discorda? Agora uma coisa, você que assiste aqui e não gosta da Maíra, totalmente compreensível. Você continua sendo meu amigo, mesmo eu gostando e você não gostando. E minha amiga também. Agora, se você disser pra mim que isso aqui tá certo, que a dentista tá certa e que a Maíra tá errada, aí você vai tá mentindo, parceiro. Aí você vai tá em pecado, porque não é possível concordar com coisa dessas, né? É verdade. E aí a blogueira que prega estilo de vida saudável, Ela nunca provou. Nunca provou um doce? Nunca. Nunca provou um açúcar. Um açúcar? E sim, aí ela nunca tinha comido açúcar. Isso, além de ser uma irresponsabilidade, eu acho que é mau caráter da sua parte. Você sabe que eu não tô assim, daquele jeito, que esse vídeo é velho. Você sabe muito bem onde você buscou esse vídeo. E você fez de propósito para ganhar engajamento. Então, desagradável fazer uma coisa dessa. E para finalizar essa nossa história da mentira, quem sou eu na fila do pão, né? Você que é uma dentista inteligente, você que tem que... Então, a dica que eu dou é pra você estudar e se atualizar na sua profissão, ao invés de espalhar desinformação pra ganhar like com meu nome. Eita peste! Se liga, fica ligada, hein? saber, não sou eu. Mas eu fui pro GPT, que com certeza ele é mais inteligente do que todas nós. Eu, você junto e todo mundo. E aí eu perguntei O pago. O gratuito a gente já não tem tanta certeza assim. pro GPT, menina, você acredita? Que eu falei... E assim, eu não fiz perguntas induzindo nada, muito pelo contrário. Fiz uma pergunta bem favorável para a senhora. Eu perguntei assim para ele, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, que tá aqui na minha mão. E aí eu vou botar o print aí para você ver. A cárie só aparece quando se come açúcar? a cárie só acontece se tem consumo frequente de A açúcar. resposta dele, não. A cárie não aparece apenas quando se come o açúcar. A cárie, o que realmente causa cárie, é uma bactéria, principalmente Streptococcus, que vivem na placa dental. Elas se alimentam de carboidratos fermentáveis, ou seja, açúcar simples, como sacarose, glicose e frutose, e também amidos, que viram açúcar na boca, como pães, massas, bolachas, arroz. Você acredita que minha filha, desde que nasceu, come arroz? Olha que loucura. Arroz, batatas, ela também come batatas. E etc. Que absurdo uma criança comer arroz. Que absurdo uma criança comer batata. Ô, gente, agora uma coisa. Muita gente fala sobre o terrorismo nutricional da Maíra, né? Assim, eu vou falar uma coisa porque gostaria de não ter, mas tenho propriedade pra falar sobre questão de alimentação, ainda que eu não consiga seguir 100%. Pelo que eu entendi, a Maíra, há alguns anos atrás, passou por um câncer, né? Um câncer que também... o pai dela também teve um tipo de câncer e devido a esse câncer parece que faleceu. Se eu estiver enganado, me falem aqui. Ou então pode ser que seja o meu primeiro dia espalhando fake news por entre a internet. Mas aparentemente a Maíra teve um câncer. Eu, graças a Deus, em nome de Jesus, espero não ter nenhum problema relacionado a essa doença, em nome de Jesus. Mas eu descobri um problema de saúde, como alguns de vocês já sabem aqui. E quando a gente descobre um problema de saúde relacionado à alimentação, a gente fica meio bitolado. Talvez hoje, não sei se a Maíra ainda tem essa percepção, creio que sim, porque ali tá meio que envolvido na profissão dela. Mas quando a gente tem uma situação de saúde relacionada à alimentação, a gente fica meio maluco, a gente fica meio doido, fica meio psicopata. Eu, particularmente falando, ainda não consegui me desvencilhar de muitos alimentos, os quais eu sei que me fazem mal, como por exemplo do trigo e do leite. Existem momentos em que eu fico tipo uma semana, 10 dias sem consumir nada, mas na outra eu acabo voltando e tal, porque é algo que eu consumo desde quando eu era pequeno. Então, assim, quando a gente descobre algum problema de saúde, a gente fica meio psicopata do alimento, assim, tá ligado? Fica meio maluco, doido. Porque a gente quer
mostrar para as pessoas que a gente sabe o problema que tá tendo devido ao trigo e ao leite, que eu acho que é algo que a Maíra luta contra demais, assim, e que também a gente quer viver bem com saúde, então a gente meio que vira meio esse psicopata. Então talvez seja por isso que muita gente percebe esse lado maluco da Maíra, mas eu falo que é compreensível no sentido de entender ela por causa de uma situação de saúde, de uma doença, tá ligado? Claro que ela, nesse sentido, deveria entender que, pô, a sociedade, nem todo mundo tem predisposição a ter doenças baseado no consumo de trigo e leite. Não é todo mundo que tem. Embora alguns médicos digam por aí afora que, de fato, o corpo humano, pensando no trigo que a gente consome aqui no Brasil, aparentemente, supostamente, dizem que ele é um trigo que tem uma proteína um pouco mais difícil de ser passada ali por dentro do intestino, porque vira uma cola, gruda nas paredes do intestino, e isso dificulta um pouquinho assim, a digestão por completo, né? E o que causa muitas vezes alguns problemas de saúde. Mas isso é coisas que alguns especialistas têm como verdade, outros não. Mas dizem que é algo difícil. Então, nesse sentido, como eu tô falando aqui, eu entendo um pouco a Maíra, porque, mano, é realmente complicado, sabe? Quando você passa por algum problema de saúde, no caso dela, muito mais grave, né? Uma questão de saúde gravíssima e tal. Então a gente fica meio psicopata do alimento, tá ligado? Mas óbvio que eu não falo e não faço esse tipo de coisa, de terrorismo, até porque nem eu consigo seguir, tá ligado? Eu realmente não consigo seguir ainda, por mais que eu queira, por mais que me dê vontade esse desejo de me livrar por completo, porque eu sei que me faz mal, eu ainda não consigo, mas eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. Vamos lá continuar assistindo o vídeo da Maíra, espero que vocês tenham entendido, vamos lá. Essas bactérias transformam esses carboidratos ácidos que corroem o esmalte dos dentes e criam cavidades, entre outras coisas. A gente poderia ficar aqui discutindo com você muito tempo, mas eu acho que o que eu discuti já foi suficiente, tá bom? Agora me falem vocês, Ela fala numa vibe meio blogueirinha, né? Turupou. best friends. O que vocês acham a respeito dessa pessoa? Que gratuitamente, do nada, começa um vídeo dela de uma maneira extremamente mal educada, grosseira, agressiva. A Maíra Carter é a maior mentirosa e eu posso provar. Vocês não acham que as pessoas, para fazer isso, elas têm que ter segurança do que elas estão falando? Claro. Elas têm que ter pesquisado, têm que ter certeza, porque é muito grosseiro? Me fale, eu tenho certeza que vocês, minhas amigas, não concordam com isso. E amigos também, tá, minha parceira? Se tem amigos também, se tem os best friends também, minha parceira. Tá ligado? Você não pode aí, ó, tá limitando nós não, certo, minha parça? É sobre. Esse tipo de atitude, para ela aprender a ser mais educada e pesquisar mais sobre a vida das pessoas antes de fazer um vídeo para ganhar engajamento falando mal das pessoas. Coleguinha, que coisa feia. Você não precisava passar essa vergonha aqui. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, mas eu achei que você merecia para aprender a ser mais educada com as pessoas. Principalmente sendo uma profissional. Pelo que eu entendi, você é uma dentista. Que papelão uma dentista fazer um negócio desse. Isso é ruim para você, é ruim pro seu brand, é ruim pro seu posicionamento. O que os seus clientes pensam? Que Eita lasqueira. tipo de dentista é essa que se expõe a fazer um vídeo falando mal assim de uma pessoa de uma maneira tão agressiva? Nada a ver. Enfim, o que vocês acham, minhas amigas? Como eu falei, é muita irresponsabilidade, porque assim, galera, querendo ou não, quando a gente propaga uma informação que não é verídica, ela pode se espalhar por entre pessoas que não têm esse acesso à Maíra, assim como aparentemente ela também não tem. E por isso ela criou essa percepção da Maíra a respeito do açúcar para Sofia, né? Mas o que acontece? Muitas pessoas vão ter essa informação como verídica, como verdade. E aí, por mais que, tipo assim, aparentemente a Maíra tá cagando porque tem muito dinheiro, mas, mano, quando é uma pessoa menor, financeiramente falando, que ainda depende do mercado, às vezes uma coisa que você fala pode influenciar negativamente na vida do outro, cara. Então tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, tem que tomar ciência do que fez e pedir desculpas e pedir perdão, que é um vídeo que nós vamos ver que provavelmente ela vai pedir perdão aqui no próximo vídeo. Mas a grande questão é que, vamos supor, de 100 pessoas que viram seu vídeo, não são essas mesmas 100 pessoas que vão ver o segundo. E essas pessoas provavelmente não vão ter a oportunidade de conhecer a fundo a pessoa a qual você está falando mal. Então por isso é tão importante você ter razão e que seja algo verdadeiro, o qual você está espalhando como notícia, como verdade, para que você não prejudique a vida de pessoas que são inocentes, digamos assim. Né? Vamos lá ver o vídeo da dentista pedindo perdão. Maíra, eu tô aqui de coração aberto pra te pedir desculpas, de verdade. Tá. Realmente Bom. fui grosseira em falar assim de você. Peço desculpas do fundo do meu coração. Não deveria ter feito isso. Não deveria. Não deveria, né, te exposto assim, falado dessa forma. Desculpa mesmo. Acho que acredito que todo mundo erra e eu tô aqui pra falar que eu errei.
Já até apaguei o vídeo pra gente não ter mais, né, esse tipo de pessoas vendo o que eu falei de você e tá tudo bem, tá aí no seu vídeo, não tem problema. O que eu quero te falar, a única coisa é que o ChatGPT às vezes erra e arroz não causa cárie, não causa mesmo. Caraca, até o ChatGPT pago? Olha, caraca. Cientificamente falando, você pode procurar outros pesquisadores aí que postam sobre isso. Arroz não causa cárie. A cárie, ela só acontece quando tem consumo de açúcar. E qual açúcar? O açúcar do tipo sacarose. Ele é o principal causador da cárie. Bom, diz ela que tem total conhecimento a respeito dos dentes humanos. Vamos ver o perfil dela aqui? Vamos lá, vamos ver o que tem. Ela tem bastante seguidor. Olha, aí foi complicado, hein, minha amiga? Aí foi complicado. Porque como ela tem bastante seguidor, é um negócio que, né, tem que ter cuidado. Vamos ver. Esse primeiro vídeo dela aqui, que tá com 4,3 milhões, deve ser antigo, né, pelo filtro que tem aqui. Sua língua está limpa? Para saber, selecione o filtro. 2020, ó. Qual a melhor chupeta pro bebê? Normal. Tá. 2021. Você tem o dente torto? Dos 7 aos 10 anos, todo mundo... Ô, minha amiga, puxa vida, você poderia ter ficado de boa, né? Poderia não ter falado nada, mas assim, gente, eu também entendo que, assim, ó, beleza, todo mundo que comete algum erro, exceto erros gravíssimos, como no caso de crimes, assim, que ainda assim merecem perdão, só que é um pouco mais difícil de serem, digamos assim, aceitos pela sociedade, mas eu entendo que quando a pessoa comete um erro assim, como essa moça cometeu, ela pode ter, obviamente, o direito de pedir desculpa e tal, de se retratar e de seguir a vida dela. Só que isso talvez tenha sido uma coisa que eu creio muito na parada de que Deus dá oportunidade para as pessoas, tá ligado? Pode ser uma coisa que Deus, tipo, utilizou para mostrar para ela, ó, você tá deixando a soberba entrar no seu coraçãozinho, você tá deixando o orgulho tomar conta de você, tá ligado? E às vezes Deus não faz com que a pessoa passe, mas Deus permite algumas coisas, aparentemente. Então ela ter passado por isso, essa vergonhinha, digamos assim, pode ser para ela benéfico para que ela entenda que preciso mudar a minha rota, preciso fazer diferente, preciso dar um rumo correto à minha vida e aos meus pensamentos para que eu não viva uma vida medíocre, digamos assim. Então, basicamente é isso, galerinha. Esperamos que ela se dê bem na vida aí, que isso não repercuta por tanto tempo, não se perpetue na profissão dela, né, para que ela viva bem. Mas fica a lição pra gente, né, mano, para que nós tomemos cuidado com o que a gente fala sobre os outros, o que a gente fala sobre as pessoas que não fazem parte do nosso contexto, para que a gente não prejudique ninguém, né? Não prejudique, assim, negativamente a visão das pessoas, quanto as pessoas às quais nós estamos citando, não só na internet, como também em uma conversa e tal, enfim. Beleza, galerinha? É esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e fiquem com o Senhor Jesus! Falou!